Ok, então vamos agora começar nossa introdução com uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: os bons traders, aqueles que têm o sucesso máximo possível que um trader pode ter, eles vêm de nascença ou de criação? Em outras palavras, eles nascem aí magicamente com algum tipo de habilidade natural que faz com que eles tenham uma vantagem sobre todas as outras pessoas de nascença, ou então é de criação, eles são treinados, eles podem aprender qualquer coisa aí sobre a bolsa de valores por uma fonte de qualidade, como algum profissional, e aí eles podem ter uma performance tão boa ou até melhor quanto uma pessoa que teve essa vantagem aí de personalidade de nascença. Na década de 80, dois caras, o William Eckert e o Richard Dennis, eles se fizeram essa pergunta. Eles tinham tido muito sucesso operando futuros na Bolsa de Valores de Chicago, né? Eles queriam saber se eles poderiam pegar pessoas meio que aleatórias aí da rua e ensiná-las a ter uma performance muito boa na Bolsa de Valores com o dinheiro deles, né? Porque se isso fosse verdade, eles ganhariam dinheiro com o trabalho dos outros, eles não teriam que fazer todo o trabalho sozinhos, né? Então, o Richard Dennis, aqui da direita, ele achava que, cara, eu acho que sim, acho que dá para ensinar pessoas aleatórias na rua a investir na Bolsa de Valores. E William Eckert, aqui da esquerda, ele achava que Bolsa de Valores não é para todo mundo, acho que essa brincadeira aí não vai dar certo. Aí o que eles fizeram? Eles colocaram um anúncio no jornal, e aqui está literalmente o anúncio que eles usaram, né? Richard Dennis da C&D Commodities, né? Tá aceitando aplicações para posição de trader de commodities no mercado futuro, né? Para aumentar aí o grupo de traders da equipe. E aí colocou um anúncio muito simples, né? Dizendo que, ó, experience in trading will be considered, but is not necessary, né? E aí eles começaram a falar com várias pessoas, né? Todos os interessados que tiveram a vontade, ou pelo menos a curiosidade aí de ser trader, eles falaram com todos eles, né? E, cara, o grupo que se interessou por esse tipo de coisa e as pessoas que eles aceitaram era muito bizarro. Tinha um jogador de blackjack, tinha um cara que era um piloto da Força Aérea Americana, um porteiro da Bolsa de Chicago, um ex-presidiário e um estudante de Harvard. Outro dos interessados foi um dos criadores do RPG de mesa Dungeons and Dragons. Se alguém aí gosta de D&D, a D&D terceira edição, conhece esse mundo aí do RPG, saiba que um dos traders que aceitou participar dessa experiência é um dos criadores desse jogo, alguma coisa muito interessante, né? Também tivemos programadores, duas mulheres, advogados e até uma testemunha de Jeová. Então era um grupo bem, parece comédia de sitcom, né? Uma galera meio estranha assim, tal, né? E nesse processo aí de entrevista, 23 pessoas foram aprovadas, né? Eles tinham capital privado, ou seja, o Richard Dennis e o William Eckert emprestavam o capital aí para eles e eles operavam o capital deles, né? Eles passaram por 2 semanas de treinamento, eles tiveram a estratégia completa passada para eles, né? Eles aprenderam exatamente como os dois operavam na bolsa de valores para eles poderem copiar, tiveram todo o apoio emocional, né, falar com eles, tirar dúvidas, né, afinal eram os chefes, eles tinham uma comissão nos lucros que era muito boa, e mais interessante do que isso, eles tinham horários completamente livres, né, então você podia chegar segunda-feira de manhã, trabalhar por 5 minutos, essa ação eu tenho que comprar, esse futuro, né, eu tenho que vender, não sei o que lá, tal, e aí você pode tirar o resto da semana sem fazer nada. Tipo, eles não se importavam a mínima com o tempo que você passava no escritório, né? A única coisa que importava era quanto dinheiro você conseguia ganhar para eles, né? Então, se você conseguisse ter resultados ficando 5 minutos no escritório, 20 minutos, mas faz sentido ser mais uns 20 minutos, uma hora e tal, aí não importa. Então, era um trabalho muito interessante. E também eles aprenderam uma estratégia de trend following. Esse é o ponto mais importante. O William Eckert e o Richard Dennis ensinaram para esse grupo de traders uma estratégia de trend following, que é uma estratégia que segue a tendência. Eu vou explicar muito sobre isso mais para frente, né, a base de todo o curso, mas é importante saber que eu imagino que se fosse feito esse teste todo com alguma estratégia muito diferente, sei lá, estratégia de day trade, estratégia de opções, eu acho que não teria funcionado tão bem, né? Então o fato de ter sido uma estratégia de trend following fez uma diferença aí muito grande.
E só para simplificar o Trend Following, né, porque como eu falei, eu vou explicar isso muito mais profundamente ao longo do curso. Mas funciona mais ou menos o seguinte. O primeiro passo é, se o ativo parece que está subindo, você compra ele. Então tem lá um contrato futuro, uma ação, qualquer coisa. Parece que está subindo. É claro que aí se parece, né, a gente usa análise técnica, a gente usa certos sinais técnicos, são pouquíssimos, são bem específicos, né, não tem como se confundir nem nada, para saber se parece que o ativo está subindo, né? Mas é assim, se o ativo parece que está subindo, você compra ele. Enquanto esse ativo estiver subindo, você fica com ele, porque é aquela história do não se mexe em time que está ganhando, né? Você comprou uma ação, a ação está subindo, não tem esse negócio de, eu acho que tá caro demais. Opa, eu não sei se vai subir mais, vou vender agora, tô ficando com... Não existe isso. Se tá subindo, se tá funcionando, se o seu time está ganhando, você não mexe, né? E aí, se o ativo, se ele começar a cair, né? Aí você vende sem olhar para trás. Então, você tá lá com o ativo, ele tá subindo por um tempão, sem dar sinal de nada. Ele parece que vai subir para sempre. E aí, assim que ele começar a dar sinais de que, opa, parece que agora acabou, aí você vende ele sem olhar para trás. Mas e se ele pudesse subir mais? Será que é uma boa hora de vender? Será que eu não deveria comprar mais para aumentar minha posição? Não, você só vende. É um negócio muito simples. Você compra o ativo que está subindo, enquanto ele subir, você fica com ele. Quando ele parecer que começa a cair, você vende. Simples assim. E aí, esse grupo recebeu o nome de Turtle Traders, né? Por quê? Porque uma vez o Richard Dennis estava em Singapura, e ele, eu não sei porquê, ele foi numa fazenda de tartaruguinhas. Imagino que devia ter alguma coisa a ver, tipo, alguma coisa preservação de espécie, sei lá, tipo um Tamar, o projeto Tamar de Singapura, alguma coisa assim. Mas o fato é que eles pegavam essas tartaruguinhas simpáticas aí das fotos e a tartaruguinha já meio que nascia com um plano de vida feito para essa tartaruguinha, sabe? Tipo, tinha um horário para comer, tinha um horário para dormir, tinha a quantia certa de comer, dormir, não sei o que lá, era tudo certinho, é como se eles criassem tartarugas numa linha de montagem, né? Como se fosse um carro, um negócio meio esquisito assim, né? E aí, o Richard Dennis falou que, vamos chamar eles aí de Turtle Traders porque a gente vai treinar esses traders da mesma forma que treinavam, que criavam tartaruguinhas lá em Singapura, né? Então aí ficou o nome Turtle Traders, que em português é Traders Tartaruga. E cara, a performance aí dos traders tartaruga foi impressionante. Aqui a gente tem os números de 1984, 85, 86, 87, e a gente pode ver algumas pessoas aqui, por exemplo, vamos pegar o primeiro aqui da lista, o Stig Osgard. Cara, ele conseguiu 20%, 297%, 108% e 87%. Cara, isso é uma performance absurda, né? Quando você está operando aí com um capital gigantesco, não um capital gigantesco, é um capital significativo, você consegue tendo uma performance muito boa, você consegue multiplicar seu capital em tantas vezes, aí você pode pegar toda essa grana e viver de renda depois, né? Então, 4 anos aí que o grupo operou, né? Na verdade, foram 2 turmas. Depois que eles viram os primeiros resultados, eles abriram uma segunda turma, né? Para, isso daqui tá dando certo, então vamos aumentar. E aí tiveram esse tipo de performance. E o mais legal é que depois de 5 anos, né, os pequenos tartarugas fizeram aí lucros de 175 milhões de dólares aí para o Richard Dennis e o William Hackert. Então não apenas funcionou bem, mas funcionou muito bem. Esse experimento aí acabou fazendo os caras ganharem 175 milhões de dólares em 5 anos e acabou sendo noticiado no Wall Street Journal, né? E aqui está a manchete do dia 5 de setembro de 89. Traders vencedores de commodities podem ser treinados, não nascidos. Traduzir isso daí em português fica um pouco esquisito, mas acho que já explica bem a ideia de que, sim, você pode pegar um ex-presidiário, você pode pegar uns caras meio nada a ver aí, e se você treinar eles bem, você consegue fazer, você consegue ter resultados incríveis, né? E mais interessante que, quantos anos se passaram desde a década de 80? Eu sei que agora é modinha ter série, ter filme, tem um monte de coisa da década de 80, mas faz tempo pra cacete, né? E muitos desses traders tartaruga, que aprenderam
a operar lá na década de 80 continuam operando hoje através dos seus próprios fundos de investimento, né? Porque afinal, se você aprende um negócio super louco, capaz de mudar a sua vida, por que que você não vai querer escalar isso e acabar investindo com o dinheiro dos outros de forma legal? Não estou falando de pegar dinheiro emprestado dos seus pais, alguma coisa dos seus avós para investir, não. Isso é absurdo. Eu tô falando de realmente seguir uma carreira nesse nicho, né? Que foi o que o Jerry Parker fez, o Howard Seidler fez e a Liz Cheval também fez, né? Aí através do Chesapeake Capital, o Jerry Parker ele se tornou o trader que é conhecido, o Turtle Trader que é conhecido como o mais bem-sucedido do grupo todo, tanto que você consegue encontrar entrevistas dele em sites de bolsa de valores, tipo um hedge fund manager bem sucedido, né? Howard Seidler aí com o Sachs Investment Corp, a mesma coisa, e a Liz Cheval com a MC Capital também estava fazendo um ótimo trabalho, muito impressionante, consegue encontrar entrevistas por aí. Infelizmente ela não está mais conosco, ela morreu, tal, mas são apenas alguns exemplos de como algo que foi ensinado lá longe continua funcionando ao longo de tantos anos, né? Então aí, para responder a pergunta, é possível treinar traders vencedores? Resposta é sim, você pode pegar, não pessoas aleatórias na rua, né? Você vai pegar um mendigo, cara, você quer ser trader? Tipo, aí talvez não sei se funciona, né? Mas sim, a maior parte das pessoas podem aprender esse tipo de coisa e digo mais, com facilidade. E aí tem a pergunta que acho que muitos podem pensar que, pô, mano, década de 80, Estados Unidos, mercado futuro, isso faz tempo pra cacete em lugar completamente diferente. Funciona no Brasil? Então, quando eu descobri toda essa história dos Turtle Traders, eu tive que traduzir tudo que eu aprendi sobre esse tipo de experimento, né, com o experimento dos Turtle Traders, e adaptar aqui para o Brasil, porque as coisas eram completamente diferentes. Isso é uma das coisas que eu vejo as pessoas falando de vez em quando, que me deixa, mano... que é quando uma pessoa fala, então, mas nos Estados Unidos eles descobriram que se você investir desse jeito e desse jeito e desse jeito, o negócio vai funcionar e tal. E aí a pessoa quer aplicar no Brasil sem a adaptação. Aí tipo, mano, não vai funcionar porque mercados diferentes, épocas diferentes, têm comportamentos diferentes, né? Então, simplesmente teve que fazer um trabalho de adaptação bem grande aí, né? Então foi assim que um projeto que funcionava bem, um sistema, né, uma estratégia que funcionava bem nos Estados Unidos e se chamava Turtle Traders, eu adaptei para o Brasil e, pô, tartaruga nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos um animal brasileiro que é quase como uma tartaruga. Eu não entendo nada desses bichos tartaruga, para mim eu olho as duas imagens parecem o mesmo bicho. Mas no Brasil, o animal brasileiro que é o jabuti. Então aqui nós temos o jabuti brasileiro representando aí a adaptação na estratégia dos Turtle Traders americanos. E eu fiz essa adaptação lá em 2008, no final de 2008, e comecei a aplicar logo em 2009. Naquele ano a Bolsa de Valores estava se recuperando aí do crash de 2008, né? Então teve uma performance de 84,1% do Ibovespa. Então você começou a investir logo no começo do ano, você quase dobrou. Claro que tem imposto e tal, né? Mas você quase que dobrou seu capital aí em um ano. E eu consegui 137,8% aplicando estratégia semelhante aos Turtle Traders. Naquela época eu tinha terminado de adaptar, mas ao longo dessa mais de uma década o sistema foi ficando melhor, a estratégia foi ficando certinha. Mas o meu bebezinho, tartaruga, lá em 2009 funcionou, já começou batendo Ibovespa aí com uma margem bem gordinha. E aí, meu capital foi crescendo ao longo dos anos, né? E aí eu fiquei meio entediado, porque uma das características mais marcantes aí dos Turtle Traders é que eles operam pensando em trades mais de longo prazo. Não tem aquele negócio de comprar hoje e vender amanhã. Eles não fazem nem trade, eles não fazem swing trade. Então, é um negócio que você, comprei hoje, o que eu faço? Você não faz nada, você espera, sabe? É um negócio muito rentável, mas que dá muito pouco trabalho. Então, você acaba ficando entediado rápido, se você não fizer outras coisas. Então aí eu escrevi o Como Investir na Bolsa de Valores com pouco dinheiro, né? O guia definitivo para um iniciante não milionário. Aí comecei a ensinar um pouco sobre fundos de ações, um pouco sobre ETFs também, e também um pouco sobre ações individuais. Comecei a ensinar estratégia para as pessoas ao longo de vários livros e alguns cursos
esses anos, tal, né? E os resultados foram muito bons, dignos aí de serem chamados de jabutis. Então, temos aqui alguns exemplos, né? Ó, 87%, 65%, 54%, 90%, aí em 2020, 13%, isso daqui foi no começo de 2020, 2.539%, 3.644%. Esses números podem ser até meio difíceis para se colocar na nossa cabeça, né? Mas, cara, muito bacana, a adaptação funcionou perfeitamente bem. Aqui, 4,5% no mês, 6 meses, 32%. Eu tô com 16,4% nesse mês, 16,3%. 98,5, enquanto o CDI só subiu 5,91. Teria sido melhor comparar com o Ibovespa, mas enfim, aqui também 40%, 55%, sabe? Então, isso ao longo de vários e vários anos. Então, o interessante é que o que eu vou mostrar para você nesse curso não é um negócio que, tá funcionando faz 3 meses. Não, não é isso. O negócio está funcionando há muito tempo, e muito mais tempo do que você imagina. Eu vou contar a história lá pra frente, mas é um negócio que eu me orgulho muito e que dá resultados reais e duradouros, e que, nossa, cara, mais depoimentos aí bacanas, muitas caras conhecidas. E uma das melhores histórias, né, que é o caso do Jefferson. Ele começou investindo R$6.000, isso foi acho que em 2015, 2016, e ele acabou comprando a Magazine Luiza. Então ele transformou aí esses R$6.000 em quase 500 mil em 33 meses. É claro que ele foi fazendo aplicaçõezinhas maiores ao longo desse tempo, né? Porque esse negócio aí de começar com uma grana na bolsa e nunca mais aplicar é um negócio meio alienígena, né? A gente sempre quer investir mais para ganhar mais dinheiro, mas essa daí foi a história de sucesso que eu mais me orgulho. Quase R$500 mil em 33 meses. É digno de Turtle Traders, né? E, cara, agora é a sua vez de aprender a fazer isso, aprender essa estratégia e começar a ter resultados impressionantes. Talvez não como o do Jefferson, foi um caso especial, muito difícil de ser replicado, mas como os outros casos, os próprios Turtle Traders tiveram muitos anos aí com 100%, 90%, 50%, e isso é facilmente replicável ao longo dos anos. É o seguinte, nesse curso, como eu falei, você vai aprender primeiro a história de como tudo isso aconteceu. Não só a minha, mas quais são as raízes. Porque, como eu falei, isso daqui é muito mais antigo do que eu. Muito mais antigo do que os Turtle Traders. É um trabalho que vem sendo feito há gerações, há mais de 200 anos. Então, vou contar tudo sobre isso para você no próximo módulo. Vou falar também sobre sistemas de trading, seleção de ativos, como escolher os ativos para você poder operar desse jeito. Risk management, né? Como gerenciar suas posições para não arriscar demais e também não se colocar numa situação na qual você não possa viver outro dia, caso você tenha uma perda grande, né? O objetivo aí é maximizar os seus lucros e minimizar as suas perdas. Falar também um pouco de análise técnica. Não tem como falar desse tipo de estratégia sem falar um pouquinho de análise técnica. Eu vou falar muito menos do que você imagina e vou ter uma visão muito mais crítica do que a maior parte das pessoas tem sobre análise técnica. Você vai ver o quão importante é essa visão minimalista aí com esse tipo de estratégia. E tudo isso aí para você fazer que nessa imagenzinha, né, que tem as moedinhas, elas vão crescendo aí até se tornar uma árvore de dinheiro, que é aqueles exemplos de educação financeira que a gente aprende logo no começo, quando a gente começa a aprender essas coisas de bolsa, né? E aí a gente sonha ter nossa arvorinha de dinheiro. Você também vai aprender bastante sobre psicologia da bolsa de valores. Aqui tem uma foto do Mark Douglas, que é um grande especialista no assunto. Ele escreveu um livro chamado Trading in the Zone. Também vou falar desse livro, eu vou fazer recomendações de vários livros, caso você queira aprofundar esse seu conhecimento, que é algo que eu sempre sugiro. Você vai poder fazer perguntas e tirar suas dúvidas na seção de comentários. Você vai poder ter o luxo de não ficar com dúvidas. Aqui não vai ter aquele negócio de toma aí um monte de aula e se vira. Não tem essa. Aqui tem acompanhamento. Você vai poder entender tudo, e o que você não entender, você pode: eu não entendi essa parte. Então, sempre aí para facilitar a sua vida.
Lembrando aí que você sempre pode fazer o nosso curso de nivelamento, nosso curso introdutório à Bolsa de Valores, que é a Bolsa de Valores VaptVupt, ilustrado aí por esse reloginho azul no meio da tela. Às vezes você pode estar não entendendo absolutamente nada, então esse curso introdutório aí, para quem não sabe muito sobre Bolsa de Valores, não sabe como que é a Bolsa, não sabe o que é uma ação nem nada, para muitas pessoas pode até ser melhor começar por esse curso introdutório do que a própria academia do Jabuti. Então aí se as coisas ficarem muito complicadas porque você é muito iniciante, então começar por esse curso é uma ótima ideia. Mas voltando aqui para a academia do Jabuti, você vai entender como o meu sistema, o sistema que eu vou te ensinar, como ele foi criado desde o começo, para não ter aquele negócio de, toma aqui, aplica que vai funcionar. Não, você vai entender como ele foi feito. E aí quando você entende como o sistema foi feito, nos momentos bons você vai estar super tranquilo e nos momentos ruins, porque eles existem também, eu vou falar sobre isso, você também vai estar super tranquilo justamente porque você sabe como ele funciona, não vai ser aquele negócio, toma, faz, se vira, pô, mas não tá funcionando agora. Não, você vai saber como ele foi feito, toda a razão, vou abrir tudo. O sistema, aqui uma imagem do Richard Donkian, vou te contar sobre quem ele é, e eu com pouquíssimos anos. E também vou falar de como criar um próprio sistema de trading que seja robusto aí com a imagem da muralha da China, porque a graça desse tipo de sistema também é que ele é muito robusto. Tem mercados swings, tem mercados bons, tem mercados laterais, mas conforme você vai operando o sistema, ele funciona bem sempre. Não costuma ter aquele negócio de, pô, o sistema parou de funcionar, sabe? Como acontece muito em estratégias de day trade, swing trade, que muita gente começa a usar a mesma estratégia e ela para de funcionar. Não tem isso aqui. Então é isso, eu espero que você goste muito desse curso, eu espero aí que você vá de um jabutizinho pequenininho até um jabuti grandão com cara de mal, que nem esse daí que eu encontrei, tipo, muito boa essa foto e tal, mas é isso, eu espero que você goste muito do curso, que você aprenda bastante, que você aplique as coisas, porque cara, isso daqui é o real deal. Isso daqui, nossa, eu tenho muita dificuldade em imaginar alguém apresentando alguma coisa melhor que funcione há tantos anos como isso. Então seja muito bem-vindo à Academia do Jabuti e aproveite, porque aqui você vai ter muito retorno.